Cumprimento a todos na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por esse momento precioso, quando nós estaremos estudando a lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 7. Ela tem por título: A responsabilidade é individual. Esta lição está baseada no livro de Ezequiel, no capítulo 18, e vamos estudar dos versículos 20 ao 28. Então, a lição muito oportuna, ela tem 3 tópicos principais. O primeiro tópico fala sobre a máxima usada em Israel. O segundo tópico fala sobre a salvação para todos os seres humanos. E o terceiro tópico sobre a reação de Israel. Como já falei, a lição tem como base o livro do profeta Ezequiel, que é justamente essa profecia que nós estamos estudando nesse trimestre. E hoje estaremos abordando esse tema muito importante. O texto áureo, o texto de ouro da nossa lição, ele é contundente e vai tirar todas as dúvidas. Quando diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. É justamente o que está lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Porque nós temos a tendência de achar que alguém paga por outro, que, por sinal, essa foi uma máxima ou uma ideia tirada não somente em Israel, mas a Mesopotâmia também tinha esse pensamento, que os filhos herdam o pecado do pai. Primeiro eu quero afirmar que o pecado não é transmissível. O pecado é individual. Muito embora Deus julgue nações, julgue povos, julgue etnias, mas isto em função do pecado desses. Mas individualmente, as pessoas respondem simplesmente e unicamente pelo seu pecado. Não existe de maneira nenhuma a transferência de pecado para a terceira. Isto é um princípio que rege também e até a legislação de alguns países. O nosso país, por exemplo, na nossa legislação diz que nenhuma pena passará da pessoa do delinquente. O cumprimento ou a penalidade é daquele que cometeu o delito, e não alguém possa substituir esse pecado. O único que tomou sobre si os nossos pecados foi o Senhor Jesus Cristo. Mas eu volto a afirmar categoricamente que o pecado, ele é individual. O que acontece é que existia essa máxima em Israel, quando ele dizia que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos debotaram ou mancharam, dando a ideia de que os filhos, eles recebem ou receberam as consequências do erro dos pais. Mas a Bíblia, em parte alguma, comenta esse fato. Pelo contrário,
ela refuta. E é o próprio profeta Ezequiel que aborda isso, porque existem alguns grupos religiosos, algumas denominações que afirmam isso. Pecado hereditário. Acha que o pecado ele passa de pai para filho, porque se baseia num texto que está lá em Êxodo, o próprio mandamento, quando eles lêem o texto pela metade. Quando se afirma, visitarei a maldade dos pais no filho até a terceira e quarta geração, aí eles param por aí. Eles se esquecem que conclui dizendo, aqueles que me aborrecem. Porque uma doutrina, ou melhor, uma heresia, ela parte da Bíblia. É só pegar um texto fora do contexto, é só distorcer o texto, é só pegar o texto pela metade, aí claro, aí nós podemos dar a interpretação que quisermos. Mas se nós formos observar cuidadosamente à luz da palavra de Deus, obedecendo o princípio elementar da hermenêutica, nós vamos chegar à conclusão que, em momento algum, em hipótese alguma, a Bíblia fala em maldição hereditária. A Bíblia afirma que, se um pai peca, e se esse filho for justo, então ele será poupado, ou seja, não será condenado. Agora, se o pai pecou e o filho cometeu o mesmo pecado, aí é diferente. Aí, nesse caso, o filho vai pagar pelo seu pecado. Não é o pecado do pai, é porque ele cometeu esse pecado. Os primeiros capítulos do livro de Ezequiel, no capítulo 18, desculpa, os primeiros versículos, afirmam justamente isso. Eu vou ler aqui textualmente o que diz a palavra de Deus. Ezequiel, capítulo 18, a partir do versículo 2. Que tendes vós? Vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Uma pergunta. E depois o versículo 3. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Observa que essa máxima, esse provérbio era o pensamento do povo. Está na Bíblia, mas está na Bíblia sim, mas você tem que observar quando é que a Bíblia aborda uma doutrina ou quando ela conta um fato. A Bíblia aqui não está afirmando isso. Está dizendo que o povo de Israel pensava dessa maneira. Aí aparece o profeta Ezequiel, ele inspirado pelo Espírito Santo, usado por Deus, refutando esse pensamento, essa afirmação. Então, na sequência, ele diz que o pecado, ele não gera herança. O que gera justamente a morte, aí ele traça um paralelo entre morte e vida. A alma que pecar, esta morrerá. Agora, quando alguém é justo, ele viverá. Ainda que os pais tenham pecado, mas se o filho for justo, ele viverá e não receberá as consequências dos pecados dos pais. É exatamente o que o profeta Ezequiel fala a partir do versículo 2. Capítulo 18, versículo 2 em diante, ele explica detalhadamente esse fato.
Vocês podem ler. Ele descreve até o versículo 10 a 12, de 2 a 12, o profeta Ezequiel, com uma clareza extraordinária, com a simplicidade sem precedente, usando uma didática que lhe é peculiar. Ele mostra justamente isso. Não há herança. Agora, nós temos uma tendência que, por sinal, o homem ele sempre gosta de fugir da responsabilidade. Ele nunca quer culpar a si mesmo pelos seus atos. Nós temos uma tendência de transferir as nossas falhas para terceiros. É comum na igreja alguém dizer que foi culpa de alguém. É comum dizer-se que quando não é o diabo que tentou, é Deus que está provando. Então, quando ele não culpa o diabo, ele culpa Deus. Mas nunca culpa a si mesmo pelos seus erros. Mas a Bíblia é muito clara quando ela aborda a responsabilidade humana sobre os seus erros. É impossível alguém herdar o pecado dos pais, porque aí viria uma contradição bíblica. Quando a palavra de Deus diz, sou eu quem perdoo os teus pecados por amor de mim, e das tuas transgressões me não lembro, isso equivale a dizer que quando alguém se converte, quando alguém aceita Jesus como seu único Salvador, todos os seus pecados são apagados. O livro de Gálatas diz que Jesus cravou no madeiro todas as nossas iniquidades. Quando nós falamos em nova criatura, o nascer de novo, aplica-se a esse fato. Alguém arrepende-se dos seus pecados, aceitando a Jesus como seu único Salvador. Pouco importa o que os seus pais fizeram, ele se tornará, na realidade, uma nova criatura, e ele terá todos os seus pecados banidos. Eles serão esquecidos por Deus. Deus o trata como se ele nunca tivesse pecado. Deus o trata como uma nova criatura. Quando ele diz, revelando-se ao profeta, que dos seus pecados ele não lembra mais, isso significa um banimento da culpa. Ele se torna justificado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, eu volto a afirmar, não existe herança no pecado, nem herança na santidade, esses não são transferíveis. Se o pai for justo e o filho ou os filhos cometerem pecados, transgredirem a palavra de Deus, eles responderão, independente dos seus pais. A lição explica, de um modo geral, que existe uma condenação momentânea para os filhos que pecaram, ou seja, alguém se converteu, é crente em Jesus Cristo, mantém uma vida íntegra, mas se ele apostatar da fé, então foi um trabalho perdido. Quer dizer, essas virtudes, elas não servirão de crédito para o futuro, não. Tudo será apagado. Alguém vivia uma vida reta. De repente ele muda. Ele passa a ser uma pessoa ímpia, ele será condenado, independente da vida correta que ele vivia. Isso é momentâneo. Mas, no meu ponto de vista, eu creio que uma pessoa que nasce de novo, uma pessoa justa, uma pessoa que aceitou Jesus como seu único Salvador, de forma plena,
de forma convicta, ele nunca mais terá prazer em pecar. E se isso acontecer, devido à falha humana, automaticamente ele vai se arrepender dos seus pecados. E o arrependimento produz o perdão. Tendo perdão, ele será salvo. Então, amados irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, fica aqui, de uma forma sintética, o que aborda a lição. Eu fiz uma exposição geral dos tópicos da lição, lembrando que a lição mostra claramente, eu até convidaria vocês a ler o capítulo 18, versículos de 20 a 28, e vamos observar a clareza. Aqui está uma mensagem clara, nítida e indiscutível. É só ler e nós vamos entender que não existe herança de pecado. Eu volto a afirmar isso. Aí pergunta-se, e por que existem tantas denominações ou grupos que defendem a maldição hereditária? É justamente por isso. Porque alguém pegou o texto de forma incompleta, está aqui justamente lá no livro de Êxodo, capítulo 20 e versículo 5. Alguém pegou esse texto, eu vou ler, para ficar bem claro, bem nítido, o que nós estamos abordando. Êxodo, capítulo 20, versículo 5, diz claramente, se bem que eu já citei esse texto, né? Está aqui, ó, versículo de número 5. Eu vou ler o versículo todo. Não te curvarás a ela, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, isso não aplica-se a crente. Aplica-se às pessoas que aborrecem a Deus. As pessoas que transgridem os seus mandamentos, independente dos pais. Então, chegamos à conclusão que o Deus justo, um Deus perfeito, um Deus correto, um Deus inquestionável, jamais ele faria isso com o ser humano. Jamais um pai tem um filho bom, um filho temente a Deus, um filho correto, e depois esse filho fosse pagar pelos que os seus pais fizeram no passado. Isso seria de uma injustiça sem precedente. Não tem nem lógica. Então, amados irmãos, que Deus os abençoe. Fica aqui essa reflexão, essa meditação, para que possamos entender melhor a grandeza da palavra de Deus. Eu agradeço a sua participação, agradeço por você ter vindo, essa companhia maravilhosa de assistir a essa síntese da aula da EBD. E também eu gostaria de pedir para você, muito simples e é grátis, para você dar o seu like. Se você puder também compartilha esse vídeo para que outras pessoas possam ser agraciadas com a palavra de Deus. E se alguém está aqui pela primeira vez, por gentileza, te inscreve no canal. Aciona o sino para que você possa receber mais notificações todas as vezes que for lançado um trabalho. Aí você receberá, você será notificado desse trabalho. É para o nosso crescimento espiritual e, acima de tudo, honras e glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque
O que nós estamos pregando é simplesmente a palavra de Deus como ela é. Amém? Mais uma vez, muito obrigado e que Deus vos abençoe.